Então, pessoal, continuando aqui nossa matéria, continuando falando sobre a Primavera Árabe e uma consequência da Primavera Árabe. Como eu expliquei no vídeo anterior, a Primavera Árabe foi um movimento em busca de fim das ditaduras que haviam no norte da África e também depois no Oriente Médio. No Oriente Médio nós temos várias ditaduras, mas uma das mais longas e uma das piores é uma ditadura de um homem chamado Bashar al-Assad. Ele está no governo na Síria há décadas, ele e os seus familiares. Então é uma ditadura hereditária praticamente. Então Bashar al-Assad, quando o povo sírio começou a se manifestar influenciado pela Primavera Árabe, querendo o fim da ditadura e querendo um governo democrático, a reação do Bashar al-Assad foi das mais violentas do mundo. Ele, inclusive, além de lutar com soldados, tanques, aviões contra o seu próprio povo, Bashar al-Assad teve coragem de usar armas químicas, de colocar venenos, de colocar armas químicas para matar grandes quantidades de pessoas do seu próprio país. Então, o Bashar al-Assad, com o objetivo de acabar com a luta do povo por democracia, por liberdades, ele vai matar o seu próprio povo. Dentro da Síria ainda existe um outro problema. Um grupo chamado Estado Islâmico, EI, que foi criado, na verdade, no Iraque, com o objetivo de implantar um governo teocrático muçulmano, um governo onde as leis da religião muçulmana governariam o território. Esse território lutado pelo Estado Islâmico fica no norte da África, no norte da Síria. Então, o Estado Islâmico também se colocava como mais um dos opositores ao ditador sírio Bashar al-Assad. Então, o Estado Islâmico passou a ser combatido pelo Bashar al-Assad, apoiado por países que são próximos da Síria. Por exemplo, a Rússia. A Rússia ela fazia atentados, fazia bombardeios aos povos sírios, matando tanto pessoas inimigas como o Estado Islâmico, como pessoas civis, porque infelizmente numa guerra quem acaba sofrendo mais é a população civil. Então o ditador Bashar al-Assad, apoiado por países como a Rússia, causaram um grande malefício à população síria. Isso é a origem de um outro problema mundial, que é a questão dos refugiados. A Síria é o país onde existe o maior número de pessoas refugiadas do mundo. Mais de 11 milhões de sírios fugiram das suas casas, fugiram do seu território para não morrer, para não serem mortos pelas guerras causadas entre as disputas políticas do governo ditador al-Assad contra manifestantes que querem democracia na Síria. Então, esse problema dos refugiados passa pelo problema da Síria, pelo problema da tentativa de pôr fim à ditadura na Síria. Outras regiões em conflito, a Índia e o Paquistão, que são dois territórios que se formaram a partir da divisão do chamado Indostão Britânico. Quando a Inglaterra era colonizadora desse território chamado Indostão Britânico, havia uma certa estabilidade. Quando o Indostão Britânico acabou, formaram-se dois países, três na verdade. Um deles é a Índia, que tem uma maioria da população hinduísta, da religião hindu. Uma outra parte do território que foi dividido se tornou o Paquistão, que na época foi dividido entre Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Esse Paquistão Oriental hoje é o que nós conhecemos como Bangladesh.
O Paquistão Ocidental, ele tem um conflito hoje com a Índia por conta de questões militares, principalmente construção de armas nucleares. Tem uma disputa étnica por conta dessas diferenças religiosas entre os hinduístas indianos e os muçulmanos paquistaneses, e tem também uma disputa por territórios, porque existem territórios mais ricos em água, olha a água aí, que é um grande problema mundial do futuro. Territórios mais ricos em água que são disputados entre a Índia e o Paquistão. Além de uma outra região, chamada região da Caxemira, que é uma região também em disputa entre esses dois países. Então nós temos esse conflito de interesses na região da Índia e do Paquistão. Outra região que está dentro dessa nossa matéria, principalmente na Ásia, é a Coreia, que até 1945 era uma só e era governada pelo Japão. O Japão tinha ocupado a Coreia durante o pré-fim da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a divisão da Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Guerra Fria aparece aí. Porque durante a Guerra Fria, a Coreia do Sul se aproxima dos Estados Unidos, a Coreia do Norte se aproxima da União Soviética. O problema é que em 1950, a Coreia do Norte tentou invadir a Coreia do Sul. E aí deu-se início ao chamado Guerra das Coreias, que em 1953, tô parecendo aula de história, né? Em 1953, houve uma trégua, um armistício. Essa palavrinha é bom vocês gravarem. Armistício seria a mesma coisa de uma trégua. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul toparam suspender a guerra. Ou seja, eles não puseram fim à guerra. Até hoje existe a guerra, mas eles suspenderam os combates. E a fronteira dos dois países é hoje chamada de área desmilitarizada, aonde não é possível se deixar militares, se deixar tanques, aviões. O problema é o seguinte: a Coreia do Sul se beneficiou do capitalismo, passou a ser um dos maiores países do chamado Grupo dos Tigres Asiáticos. Educação, tecnologia, industrialização. A Coreia do Sul vive, um mar de desenvolvimento fruto do seu desenvolvimento na educação. A Coreia do Norte não. A Coreia do Norte, principalmente depois do fim da União Soviética, que sustentava financeiramente a Coreia do Norte durante muito tempo, a Coreia do Norte entrou numa crise econômica. E a forma da Coreia do Norte se manter ativa foi a Coreia do Norte desenvolver um programa nuclear. Todo país com uma bomba atômica é um país perigo. É um país que põe em perigo os seus vizinhos, os demais países. Então a Coreia do Norte hoje ameaça usar bombas atômicas contra Japão, contra a Coreia do Sul, contra Estados Unidos. E tudo isso faz com que a Coreia do Norte seja um país perigoso na ordem multipolar do mundo. Então a Coreia do Norte usa dessas questões militares, nucleares, para ainda manter-se negociando com países para que consiga receber ajudas econômicas ao seu país. Outro problema é a Rússia, que está localizada parte na Europa, parte na Ásia. E a Rússia, depois do fim da União Soviética em 1991, com a queda do Muro de Berlim, lembre do que eu falei agora mesmo, vai ter o seu território totalmente dividido. A União Soviética vai virar vários países. Então Rússia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, todos esses territórios que eram pertencentes à União Soviética agora dão origem a inúmeros países. Mas a Rússia é muito forte ainda, porque ela herdou principalmente toda a herança militar da União Soviética, inclusive as bombas atômicas, e faz isso, então, da Rússia um país de grande influência na Europa e no restante do mundo. Só que o problema é o seguinte: alguns territórios que ficaram divididos, por exemplo, da Ucrânia, tem parte do território com uma grande população russa. Porque durante o período da potência União Soviética, uma das estratégias da União Soviética era mandar pessoas do seu país
pessoas da Rússia para ocuparem os países invadidos pela União Soviética. Quando acaba a União Soviética, esses países têm partes da sua população russa. É o caso da Ucrânia, que tem em torno de 17% de russos, e que esses russos agora, que estão concentrados principalmente na região chamada Crimeia, querem se separar da Ucrânia e se ligar à Rússia. E isso gera um conflito enorme. Tanto que a Rússia foi expulsa do G8 por dar guarida, por dar apoio, por participar desse conflito na Ucrânia de uma forma não aceita pelos outros países do G8, os países que formam o grupo dos mais poderosos do mundo. Enfim, gente, esses são os principais temas, os principais problemas, os principais conflitos geopolíticos da Ásia, da Europa e da Oceania. Aproveitem essa aula, assistam, tirem dúvidas, podem me chamar caso precisem e espero que essa experiência dê certo, porque aí nós vamos continuar fazendo esses vídeos e depois usando em outras plataformas, tá bom? Um abraço para todos, bons estudos, boa prova para vocês!